Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto. Um grande abraço a você que está conosco, já desde o começo do ano, com esse projeto novo, né? Que a gente tem com o programa sendo apresentado na RTV, no canal 19.1 digital, e também no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte e Notícia. O programa vai ao ar, o programa inédito, na quinta-feira, às 21 horas, na RTV. E a partir desse dia, desse horário, já está à disposição para todos no meu canal de YouTube, fica ali no arquivo, você pode ir lá ver qualquer um dos programas que nós já fizemos, né? E temos uma hora sempre com um entrevistado, contando a história de vida de cada entrevistado, passando uma mensagem bacana para você, que gosta de bons exemplos, né? De ouvir histórias bonitas de gente que faz parte da história da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, nas suas diversas áreas, né? E hoje nós temos um entrevistado também muito especial, meu amigo há muitos anos e meu médico também, né? Eu sempre falo isso, é meu amigo e meu médico há muitos anos. Dr. Celso Tadeu de Menezes é o nosso convidado hoje aqui no programa e é uma satisfação, Dr. Celso, estar aqui. Estamos sendo recebidos aqui no consultório na Clínica Médica Menezes, aqui em Criciúma, né? O Dr. Celso também dirige, comanda e atende no Balneário Rincão, na sua clínica, que tem uma história muito bonita lá também, né? Clínica Médica Menezes, lá no Balneário Rincão. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Celso. Muito obrigado por nos receber aqui. Vamos ouvir um pouco da sua história de vida, né, Dr. Celso? É um prazer, Dante, é um prazer estar participando do teu programa. E estou aqui à disposição para quem tu quiseres me perguntar. É uma satisfação grande estar fazendo esse programa. Eu sei como ele é aceito, né? Nas redes sociais, eu já ouvi alguns programas, né? E espero que a gente consiga fazer um bom programa. Já tínhamos programado essa entrevista lá para o início do projeto, mas eu sempre digo, né? Vida de médico não é fácil, né? Porque é uma correria, mas o Dr. Celso, que atende em 2 lugares, né? O senhor atende todos os dias no Balneário Rincão, na Clínica Médica Menezes, e na sua clínica também aqui em Criciúma, né? De manhã no Rincão, de tarde aqui. E sexta eu faço o caminho contrário. Aí já vou de tarde para lá e já fica em casa, né? É, fico lá. Porque o Dr. Celso mora lá no município do Balneário Rincão. Moro no Rincão desde 1994. Quando abriu a clínica, antigamente, Clínica Navegantes, né? Que era aquele mini hospital que tem no Rincão. Eu fui morar no Rincão e lá acabei ficando. A minha esposa é de lá, minha atual esposa, é de lá, moradora do Rincão, de família de lá. E também, como tinha a clínica, que antes era um mini hospital, chegou a ter 25 leitos de internação, então eu tinha que estar lá me dedicar, porque tinha todas aquelas questões. Além das questões médicas, profissionais, tinham as questões também administrativas, de coordenar e administrar, então era bastante difícil. Doutor Celso, são quantos anos de medicina? Olha, Dante, eu me formei em 76. 1976. Então estou com 47 anos de medicina. Eu tinha 16 anos quando o senhor se formou. Me formei em 76 na Universidade Católica de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. E depois vim para Criciúma, fiz residência no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, em Clínica Médica e Pneumologia, e comecei a trabalhar em Criciúma no final de 1978. Então, em Criciúma, eu tenho 45 anos, né? É uma história, né? É uma história, né? O senhor se lembra de outros médicos da sua época que se formaram lá no Rio Grande do Sul, especificamente em Pelotas? Porque Pelotas sempre foi uma referência, né? Como uma cidade universitária. Eu não sei se com o senhor, naquela época, se formaram outros daqui ou depois. O meu irmão, o Sérgio, né? Que é o pediatra, formado em Pelotas também. O doutor Humberto Amante, o médico já... também um dos primeiros que foi estudar lá em Pelotas, o doutor Humberto Amante, o Wanderlei Antonelli, o doutor Antonelli, formado em Pelotas, o irmão dele, o Anilton Antonelli, também se formou em Pelotas, o Flávio Spiller, o Flavinho, da Clinimagem, também o Flávio se formou lá, o doutor Elias Scheid, doutor Jair Cardoso, doutor João Cardoso, Castelã,
Eu acho que o Guidin se formou lá também. O doutor Guidin também. Eu acho que o Castelão foi Rio Grande, mas foi para aquele lado lá. Mas o Guidin foi em Pelotas. O Caquica, o Carlos Henrique Ribeiro, não é Carlos Henrique Rabelo, ele também estudou lá e assim. O doutor Guidin, se não me falha a memória, eles têm um grupo que eles fazem um encontro anual daqueles que se formaram naquela época lá em Pelotas, né? Nós temos também, isso é uma tradição do Rio Grande do Sul da gente se encontrar. Tem as ATMs, né? Nós fizemos aí a cada 5 anos, em média, um encontro, né? E a turma está durando, sabe? Cuidam bem da saúde, né, doutor? Apesar de nós já temos aí todo mundo lá. Eu era considerado, da época da Faculdade de Medicina, um garoto, porque eu passei no primeiro vestibular, passei com 17 anos, mas a turma que entrou comigo tinha gente muito mais velha que eu. Tinha gente de 30 e poucos anos, então, mas sabe que o pessoal está se mantendo firme, está se mantendo aí saudável. Que bom. Existem as perdas aí, que é comum, mas para considerar o tempo, né, quase 50 anos de formado, eu acho que uns 70%, 80% da nossa turma de faculdade permanece aí vivo e trabalhando, boa parte trabalhando ainda. Isso é bom, é bacana de ver. Que bom, nós estamos ouvindo um pouquinho a história de vida do Dr. Celso Tadeu de Menezes. Quantos filhos, doutor? 4 filhos. 4 filhos. Nós nos encontramos com o Celcinho quando nós chegamos aqui, que é um dos filhos, né? O Celcinho é o número... É o último. É o mais novo. Meu caçula. É o caçula. Estava falando, meu caçula, o meu caçula tem mais de 40 anos. Pois é. Como a minha filha é mais velha, eu não vou falar a idade, que mulher não gosta que fale a idade. Mas a minha filha mais velha é a Grace, né? A Grace, ela tem... eu tenho 6 netos com ela, tenho um falecido e 5 vivos, né? Ela, no segundo casamento que ela tem, o marido dela trouxe mais 3. Então, aí ela ficou com 5, ela tinha 3, ficou com 2, com o falecimento de um, o Bruno, né? E tem o Moacir, que tem 2 filhos, o Ricardo tem 3, o Celcinho tem 3, isso dá uns 13 netos, se eu não me falha a memória. A gente começa a se perder no número aí. Não, mas são 13. Eu brinco, às vezes alguém pergunta, mas já tem tanto neto assim? Eu não tenho 7. Não, peraí. 7. Não, é 7, né? Só que eu já estou ganhando do Dr. Celso, porque eu já tenho uma bisneta e está vindo mais uma agora, né? E só tem 3 meninas. 3 meninas. Tem quase um time de futebol. Hoje eu tenho um neto, que está até no Rio de Janeiro participando de um torneio de futebol para 14, 15 anos, com uma escolinha de futebol. E o Pedro está levando a sério, quer ser jogador de futebol. O Dr. Celso tem sangue de desportista também, depois vamos falar sobre isso, né? Até tinha uma foto que eu vi aqui de vez em quando. É lá na praia? Na praia do Rio. É um time de basquete, né? Time de basquete. Do Marista, não? Eu sempre, do Marista. Nós, naquela época, o Marista investiu muito no esporte. E havia uma Olimpíada Marista de Santa Catarina, dos colégios Marista de Santa Catarina, e o irmão Teobaldo, que coordenava as equipes, e o Marista investiu pesado. Para ter uma ideia, quem veio nos ensinar basquete aqui foram o Vlamir e o Rosa Branca. Foram os primeiros campeões mundiais de basquete do Brasil. Imagina. Da seleção brasileira. E eles vieram aqui nos ensinar basquete. Ficaram aqui umas 2 semanas, nós tendo aula com eles de basquete. Depois veio um dirigente da Federação Brasileira de Tênis nos ensinar as regras e como é que contava os pontos e aquela coisa de substituição, que o basquete tem tudo, a questão do tempo e tudo, né? Foi muito bacana. E nós acabamos sendo, com todo esse treinamento, nós tínhamos que honrar, né? E acabamos sendo campeões da Unimaca. Naquela foto, quem está naquela foto com o senhor, doutor? Ali está o doutor Jair Cardoso, está o doutor Elias Scheid, que também se formou em Pelotas, está o Augusto Búrigo, que era professor de Educação Física, parece que ele mora em Uruçanga, o Jorge Freitas, o dono da Intelbras, o Álvaro Manique Barreto, que eu me lembro, o Ângelo Cláudio Miralha, né, que o pai dele era dono da antiga Cidesa, né? Então tinha... Eu me lembro mais... E tinha o Pércio Crevanzi também, Pércio Olivério Crevanzi. E quem era o craque desse time, doutor César? Olha... Era um time homogêneo ou tinha alguém que fazia diferença?
O Augusto, desse time, o Augusto jogava muito bem. E, posteriormente, não está naquela foto, mas tinha um rapaz, já faleceu, que era um craque. Eu diria que se hoje ele jogasse basquete, ele seria um profissional com certeza. É o Milton Pina, Milton Pina Munhaine. Ele é uma família de Curitiba, o pai dele veio para fazer parte da administração da antiga metropolitana, né, quando os Freitas eram sócios dos Mobiliários, e ele veio para cá. E os filhos deles vieram de Curitiba, mas com muita formação esportiva. E esse ele era muito talentoso, era um grande jogador de basquete. Acho que ele levava ali uns 70% do time no lombo. Era muito bom, jogava muito bem. Depois nós vamos falar também com o Dr. Celso sobre futebol, né? O Dr. Celso foi presidente do Próspera, fez um trabalho extraordinário no Próspera, sempre acompanhando o futebol, sempre no meio do futebol, né? Então, foi um grande dirigente também de futebol, né? E quem sabe o Neto, então, está sendo um jogador de futebol profissional. Né? Ele quer, ele está procurando todos os caminhos para chegar lá. Esse é filho muito. Da Grace? Filho de Celcinho. Ah, do Celcinho. Celcinho jogou? Não é baixinho, não, é alto. O Celcinho jogou assim só recreativo, né? Nunca praticou assim. Eu até que dei umas ensaiadas na época, mas joguei sempre amador. Cheguei a treinar em time profissional, mas não deu, desisti. Tá bom, você já não perdeu o médico, né? Um dia me botaram, eu sempre digo assim, o que foi o divisor de águas para mim no futebol foi uma tarde de treinamento. Eu batia muito bem de esquerda, tinha uma boa perna na esquerda, uma força e colocação. E o treinador, Getúlio Saldanha, não vou esquecer o treinador, ele me botou uma tarde inteira a bater falta. O guri naquela época eu queria era jogar bola. Né? E o cara me botou a bater falta. Chegou às 6 horas da tarde, quando eu fui para casa, parecia que a perna ia sair fora. Né? Aí eu digo, amanhã eu não vou. E não fui. Acabei de desistir. Porque o que é que a gente pensa, né? Mesmo quando tu ainda é um adolescente, né? Já era um jovem, né? Mas eu acho que a gente queria lá jogar bola, estar ali com o meio dos caras, correr. Não, mas era muito treino. Eu digo, não, esse negócio não é para mim. Como eu fui jogar tênis, fui ali na academia do Ralph, né? E aí, eu bati uma bolinha lá no Mampituba sem compromisso nenhum. E aí, não, ele quis me transformar num atleta e mandava eu repetir o mesmo movimento 20, 30 vezes, cumprindo bem com o que é do professor, do técnico, né? Mas também desisti. Falei, não, quero bater uma bolinha, só brincar, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, estamos entrevistando o médico Dr. Celso Tadeu de Menezes, aqui no seu consultório em Criciúma, contando um pouco das histórias da formação do Dr. Celso, enfim, do envolvimento dele no esporte. E claro que a gente vai falar bastante sobre a atuação principal do Dr. Celso, que é como médico. A gente volta depois do intervalo comercial. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você.
De volta com o programa Dante Bragato Neto, você nos assiste aqui na RTV, no canal 19.1, no HD digital, e nos assiste também quando você quiser, né? No meu canal de YouTube. Vá lá, se inscreva no YouTube, Dante Bragato Neto, inscreva-se lá, clica lá no sininho, dá um joinha e ajude a gente a fazer o meu canal de YouTube crescer. Então, o programa inédito na TV, na RTV, toda quinta-feira, 21 horas, reprise no domingo às 11 horas da manhã, e todos os programas ficam à sua disposição para você assistir quantas vezes quiser ou quando quiser no meu canal de YouTube Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Celso Tadeu de Menezes. A gente falou antes aqui do intervalo do basquete, enfim, de outras situações mais, né, da sua formação lá na Universidade em Pelotas, né, Dr. Celso. E no Balneário Rincão, o senhor tem uma história bonita no Balneário Rincão, desde muito antes de ser município, né, hoje é município, e é uma pessoa muito importante para o Balneário Rincão, porque o senhor acreditou e investiu no Balneário Rincão lá atrás, quando era um distrito do município de Sara, né, doutor Celso? Exatamente. Então, fazem 29 anos, né? 29 anos. 29 anos, eu comecei 2 anos antes, então faz 31 anos que eu comecei a estabelecer o Balneário Rincão, com a criação da clínica Nossa Senhora dos Navegantes, né, que é um mini hospital. E eu já vi, assim, na época, eu via, e o que aconteceu também, que deu uma atrasada do Rincão, mas eu fui no Rincão para as pessoas entenderem porque eu fui para o Rincão. Além de já gostar do Rincão, ter vínculos com o Rincão, mas na época estava prevista a construção da Interpraias. E como eu tinha uma clientela muito regionalizada, eu sempre tive muito clientela por todos os municípios. Eu fiz uma clientela grande, que graças a Deus também tinha pouco médico naquela época. E então eu digo, um lugar bom para eu me estabelecer. E no verão tinha muito problema, digo, vou fazer uma clínica do Rincão. Porque já estava sendo liberada a Interpraias, era no governo do Paulo Afonso. E o que aconteceu? Eu e um irmão meu, o Moacir, ele trabalhava no governo. Ele me informou, Celso, agora vai sair e nós já estamos até com a carta para a construção a ordem de serviço para a construção da Enterprise. Ela realmente vai sair e eu comecei a fazer a clínica, eu já tinha esse projeto e nesse interim deu tudo para trás com aquela questão política que houve aí, da questão das letras, aquelas do Tesouro de Santa Catarina, e acabou que não foi construída a Interpraia. Mas aí eu já estava com o projeto e resolvi modificar um pouco o projeto e continuar e construir a clínica Nossa Senhora dos Navegantes. E hoje o Rincão aproveitou bem aquela estrutura, ele tem atendimento de segunda a sábado, até as 9 horas da noite. E no verão, provavelmente, vai ter atendimento domingo do dia. Né? Mas foi isso, e isso deu um desenvolvimento para a saúde no Rincão. Né? Hoje o Rincão, quem vai ao Balneário Rincão hoje, né? Eu que conheci lá, quando cheguei em 84 e vejo o Balneário Rincão hoje. É impressionante. Nossa, as obras que foram feitas lá. E outra coisa, né, doutor Celso? Na ocasião da pandemia, do Covid, muita gente foi para ficar lá, né, longe da cidade, para se precaver, e ficou. Eu conheço várias pessoas que ficaram. A pandemia, lá. Com certeza, tu tem bem lembrado, né? A pandemia fez com que o Rincão desenvolvesse bastante nesse viés de moradores fixos que foram de Criciúma, justamente por causa da pandemia. Gostaram, se sentiram seguros lá, porque o Rincão teve uma época que ele teve a fama de ser muito inseguro, isso prejudicou muitas pessoas a irem morar definitivamente, mas depois da pandemia as pessoas criaram coragem e o Rincão acabou desenvolvendo e hoje é uma bela cidade e vai continuar crescendo, né, pelos investimentos que está se vendo lá. Com certeza, né? O Balneário Rincão está sendo feito lá um investimento muito grande em estrutura e tudo mais. Então, muito bonito o Balneário Rincão, a orla, a beira-mar, está muito bonita. A clínica do Dr. Celso fica na Rua Florianópolis, Rua Florianópolis 450. 450. Então ali era a sua residência de... Foi minha residência. Ficou muito bom ali, é uma casa grande, com espaço, né? Exatamente. Hoje
além do atendimento com o Dr. Celso, tem outros profissionais, tem fisioterapia também, tem fisioterapia, né, tem fisioterapia, tem pequena cirurgia, tem psicólogo, né? Está indo agora um médico clínico infectologista que vai começar a atender lá, nós estamos aí nas tratativas, né? E sempre a gente faz um esquema de contrata clínicos para a época do verão, para prestar um atendimento para o veranista. Né? É porque aí aumenta muito a população. Aumenta muito, né, a né? população, aí tem que ter mais pessoas para atender. Né? Doutor Celso, e como o Balneário Rincão está crescendo muito, muito mesmo, está se desenvolvendo de uma forma espetacular, o senhor mesmo falou agora sobre perspectiva para o futuro, né, de desenvolvimento, né? O senhor tem projeto de, daqui a pouco, uma outra situação, ter um outro tipo de clínica ou um mini hospital, alguma coisa assim? Existe seu pensamento ainda? Algum projeto nessa linha, doutor Celso? Não, no momento eu não penso nisso, eu penso em estabelecer, e eu tenho assim um bom relacionamento com o Jairo, né? O Jairo Custódio, prefeito, com o Luizinho, né? Eu penso que eu vou colaborar muito com eles, e eles têm esse pensamento de transformar a antiga Clínica Navegantes hoje num mini hospital ou numa UPA, né? E eles, por enquanto, eles estão usando o bloco de trás, que era o bloco de internação, como um bloco administrativo, né? E em alguns lugares, alguns quartos, eles transformaram em consultório de especialistas. Mas eles pretendem voltar ao projeto inicial, quando foi criada a clínica, né, para fazer um atendimento com mais ofertas de serviço, até com internação, com uma sala de parto, com uma pequena cirurgia ou cirurgia um pouco de maior porte, com sala para atendimento de acidentados, e talvez até futuramente melhorar o sistema de imagem, uma tomografia, alguma coisa assim. Existe esse pensamento, esse projeto, né, que as coisas têm que amadurecer. Porque muita gente não entende, né, Dante, mas, por exemplo, aquilo ali já podia ser transformado numa UPA, mas para o Ministério da Saúde, o SUS, credenciar uma UPA e autorizar que funcione uma UPA, é necessário que a cidade tenha pelo menos 40 mil habitantes. Tem essa exigência. Senão não tem. Então, por isso que travou aquela ideia de a gente fazer um 24 horas no Rincão, porque a prefeitura do Rincão ela não tem condições por si só, embora haja um crescimento da arrecadação progressivo e muito bom, mas não tem condições de manter um plantão de 24 horas por conta da prefeitura, teria que ser conveniado com o SUS. Isso é muito difícil, né? Porque também uma prefeitura hoje sabe como é rigorosa a legislação. Eles têm que manter aquela demanda da educação, tem que ter percentual da educação, da assistência social, todos os segmentos têm que ser... ter participação no orçamento da prefeitura. Então não dá para puxar dinheiro de um orçamento para um outro, porque aí vai pegar no Tribunal do Contas e o prefeito vai se complicar. A responsabilidade hoje é muito grande, né? Pois é, a gente falou de prefeito e tal. Mas deixa eu só te falar de uma coisa ainda. Eu queria falar um pouquinho, assim, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui, até para prestar uma homenagem para minha mãe, para meus pais, mas a minha mãe em especial, porque às vezes eu fico pensando, eu já formei 4 filhos e vejo, eu fico impressionado com o que os meus pais fizeram, né? Porque nós somos uma família de 8 irmãos. 8 filhos eles fizeram. Tu imagina, todos nascidos em Criciúma, doutor? Todos nascidos em Criciúma. Tu imagina 50 anos atrás, o meu pai com 49 anos ficou cego, era um homem muito inteligente, tudo preparado, tinha um bom cargo, mas teve que se aposentar por invalidez, a nossa família passou por dificuldades, e a mãe era uma costureira. E ela começou a trabalhar muito, a ampliar a sua profissão de costureira, e conseguiu uma coisa que eu fico impressionado. Ela conseguiu dar estudo universitário para os 8 filhos. Olha que espetáculo. Naquela época. E era minha mãe. Eu sempre... Então eu gosto de falar dela. Como é que é o nome porque dela? Verônica, Verônica. Né? A minha mãe foi um exemplo
de trabalho, de dedicação aos filhos. A gente sempre, o meu irmão que escreveu uma época, uma homenagem para minha mãe, ele falava uma coisa que era verdadeira. Nós dormíamos no som da máquina e acordávamos no som da máquina. A máquina de costura. De costura, né? E a mãe trabalhava, então eu acho assim que tudo isso que a gente, meus irmãos e nós, os nossos netos e sobrinhos, que graças a Deus todo mundo tem as suas dificuldades, mas todo mundo tem uma vida honrada e uma vida de um bom padrão de vida, se deve ao esforço dela. Então, sempre que eu posso falar dela como exemplo, né, é um exemplo de pessoa de trabalho, e é o meu exemplo de trabalho, né? Eu trabalho tanto assim, com certeza, e os meus irmãos, porque a gente aprendeu com a minha mãe, né, que o trabalho é uma coisa fundamental. E o futebol que tu falou também vem da família da minha mãe, né? A minha mãe tinha 3 irmãos e todos os 3 foram jogadores profissionais de futebol. Eles quase não foram conhecidos em Criciúma porque eles eram muito bons no futebol. E muito jovens eles foram levados de Criciúma. Certo. Foram para jogar em outras cidades. O meu tio Nilton, que foi o meu padrinho, que foi um dos melhores, ele foi jogar, ele jogou no Atlético Paranaense, foi jogar no Água Verde, ele foi titular na época tinha as seleções estaduais, o campeonato, ele foi titular da seleção paranaense. Verdade. Tinha como ponteiro direito. E o Vinícius tinha o apelido de Bug, jogou no Palmeiras, jogou no Carlos Renault, jogou no Metropol, jogou no Próspera, e o tio, esse foi que ainda jogou por aqui. E o tio Vilton, ele foi jogar em Lages lá, e no antigo time Guarani de Lages. E todos eles acabaram fazendo a vida com o futebol, se desenvolveram no futebol. E nos ensinavam a jogar futebol, né? E nos criaram esse amor pelo futebol. Que história bacana, né? História da sua mãe, da mãe do Dr. Celso. A mãe... Já pensou? São 8 filhos e o pai ficou cego com 49 anos. Né? E ela teve que trabalhar costurando e formou os 8 filhos. Olha que história maravilhosa, né, gente? Um exemplo, sem dúvida alguma, lembrado aqui pelo Dr. Celso Tadeu de Menezes. Bom, nós temos mais um intervalo e a gente volta para mais um bloco para a gente conversar um pouco mais. Vai faltar espaço para a gente falar tudo que a gente queria falar, né? Nem falamos de política ainda, que o Dr. Celso sempre gostou também, né? Não sei como é que ele está agora, mas a gente fala disso também depois do intervalo, é rápido. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando com o programa, hoje entrevistando o Dr. Celso Tadeu de Menezes, médico, meu amigo, meu médico já faz muitos e muitos anos. Falando em muitos e muitos anos, doutor, eu não me lembro exatamente quando eu conheci o Dr. Celso, mas faz muitos anos. Mas eu conheço muitas pessoas que quando eu falo Dr. Celso, é meu médico. Desde quando? Desde sempre. O senhor tem pacientes
fiéis aí, que eu conheço alguns e muitos anos, que já tratou a mãe, o pai, o filho, enfim, a família vem, né, doutor? Tem famílias que eu estou na 4ª geração. Eu tive essa condição, talvez também, quando eu cheguei em Criciúma, eu tinha 40 médicos, acho que foi o 41º, 42º médico em exercício naquela época, já tinham passado médicos anteriores, né? E também se deve, né, Dante, porque eu fiz a especialidade de pneumologia porque sabia que tinha doença muito de pulmão em Criciúma, mas eu sempre gostei muito e gosto de clínica médica, né? Eu acho a especialidade mais bonita, né, da medicina é a clínica médica. Como é que é a clínica médica, para quem não entende? O clínico geral é diferente, é mais aquele médico que faz um pouquinho de tudo. A clínica médica é uma área mais diferenciada. É um médico, em muitos países, chamado de internista. É aquele paciente que trata o paciente com múltiplas doenças. O clínico médico é aquele paciente, ele tem um diabetes, tem uma hipertensão, tem uma asma, tem um reumatismo. Tu não vai botar 5 especialistas a tratar do mesmo médico. Então, tem que ter um médico com conhecimento suficiente para controlar essas 5 patologias e, eventualmente, pedir uma consultoria para um especialista quando precisa em certo setor, mas ele tem que ter um conhecimento. E eu fui treinado para isso, né, no Hospital Ernesto Dornelles. Inclusive, esse tipo de residência fechou. Mas é uma coisa que eu fiz aquilo ali porque gostava mesmo. Então a gente estudou cardiologia assim, com uma certa profundidade, não para ser um especialista em cardiologia, mas entender muito de cardiologia e conseguir resolver muitos problemas, né? Em cardiologia, em nefrologia, em endocrinologia, neurologia. Eu fiz muitos diagnósticos assim, de várias doenças e nessas especialidades. Claro, depois que faço o diagnóstico, eu encaminho. Então, a nossa função, né, quando nós estávamos nessa residência de internista, é pegar o paciente complicado, o paciente que tem uma dificuldade de encaminhar um diagnóstico. Hoje já até está melhor de fazer isso, porque a tecnologia é muito grande, né? Tem muito auxílio da tecnologia. Mas quando eu comecei a trabalhar como médico, o que tinha que funcionar era a cabeça, porque nós tínhamos um raio-x e no máximo 10 exames de laboratório e deu. O resto era com as mãos e com os olhos e com os ouvidos, né? Com o aparelhinho ali é que tu fazia o diagnóstico, né? Isso tu precisava realmente ter muito antenado, estudar muito. E o que aconteceu com isso? Quando eu cheguei aqui, os outros médicos, as pessoas começaram a ver esse treinamento que eu tinha e começaram a me mandar pacientes de diversos setores que ainda não tinham aqui. Por exemplo, não tinha alergia aqui. Então eu fui o primeiro médico que tive alguma formação em alergia. Acabou que eu me diferenciei na área de alergia, porque as pessoas tinham alergia, mandavam para mim. Tinha um tipo de doença, mandavam para mim. Eu tinha um paciente difícil que estava com dificuldade de fazer um diagnóstico, me encaminhava, eu tinha que quebrar a cabeça aí nos livros mesmo, que só tinha livro, e estudar. E com isso eu fui adquirindo um bom nível de conhecimento e essa clientela. Então tem pessoas assim, né? É muito interessante. Eu tive algumas passagens na minha vida muito assim, curiosa, muito hilária, né? Uma vez eu estava no consultório, chegou uma moça, uma senhora grávida, ela disse: doutor, eu estou grávida, vim aqui para acompanhar a gravidez com o senhor. Eu digo: aí também já é muita coisa, né? Aí eu digo: não, então a senhora primeiro vai no obstetra, depois eu acompanho a sua gravidez, mas a senhora vai no obstetra, né? Então as pessoas criavam um vínculo muito grande com a gente aqui, criaram, né? E eu tenho muitos pacientes muito antigos mesmo. Às vezes eu vejo assim, quer ver criança, né? Tu vê ela pequenininha e principalmente a alergia proporciona isso, né? O paciente de alergia, ele vem desde de criança e tu vem acompanhando, e hoje ele é um senhor, já está trazendo os filhos, e depois essas doenças de fundo genético, acaba que os filhos vêm também e vai. Então eu tenho, às vezes tem família, 4 gerações que eu atendi todas, né? Uma curiosidade que eu tenho aqui, assim, o que eu sempre falo, né? Aí tu começa a sentir que eu estou velho mesmo, é que eu atendi todos os antigos prefeitos, quase todos os antigos prefeitos de Criciúma.
Eu fui buscar em casa e trouxe para o Hospital São João Batista o Cincinato Naspolini, o primeiro prefeito de Criciúma. Foi meu paciente, o Elias Angeloni, foi eu acho que o segundo um prefeito de Criciúma. Marcos Novaes não, eu atendi o filho dele, mas o Marcos Novaes eu não atendi. Atendi o Agemiro Manique Barreto, e assim, aí depois, Altair Guides, pessoal, tudo é mais jovem, né? Sim, sim. Mas do pessoal das antigas, dos políticos da antiga, eu atendi. Aí o seu Dilmício Freitas, atendi ele algumas vezes, a dona Agripina Freitas, então todo esse pessoal da antiga, aí eu começo a pensar, quando o pessoal começa a falar em história, mas lá, aquele fulano lá daquela... Pá, eu já atendi esse cara. Aí já atendi essa pessoa. Como médico, meu Deus do céu, quanto tempo faz? É uma história extraordinária. Quase meio século, né? Muita história. Já sou quase secular. Pois é. O senhor também teve uma atuação muito importante recentemente nesse episódio da pandemia do Covid, né, doutor? Pela sua especialidade, pela sua experiência. O senhor atendeu muita gente nesse período, né? O Covid foi. E eu sempre digo, eu tive muita sorte, né? Não, muita sorte também. Eu perdi muito pouco paciente com Covid, 3 ou 4 pacientes. O resto, todos, felizmente, todos se recuperaram. Poucos que eu tive que mandar para o hospital, mas foi uma situação muito difícil. Complicado, emocionalmente, para mim, eu sabia que eu estava numa faixa etária perigosa, né? Pois é. E o senhor não parou de atender, o risco né? Não parei. Parei só aqueles 30 dias que o Conselho Regional de Medicina disse que os médicos acima de 60 anos tinham que ser afastados dos hospitais e do atendimento. E aí foi daí que eu, então, parei de atender os 30 dias. Depois, quando eles liberaram, aí eu toquei direto e não parei mais. E estudei bastante, fui em busca de conhecimento, tudo, né? Mas foi uma situação difícil. Mas o senhor tinha me dito já há um tempo atrás que foi muito feliz porque perdeu pouquíssimos pacientes que tiveram Covid e passaram pelas suas mãos. Muita gente. Nem faço ideia de quantos passaram, né? Porque eu peguei muitos da fase inicial também, né? E a grande dificuldade do atendimento do Covid, além da dificuldade de ser uma doença desconhecida, além de ser uma dificuldade de termos recursos para médicos assim, para tratar medicamentos assim, conhecidos, houve a politização da pandemia, né? Isso foi terrível, né? Aquelas pressões sobre não usa tal remédio, não pode, aquela coisa toda foi muito ruim, né? Foi difícil mesmo, prejudicou muito. Mas eu fiz o que eu tinha convicção e fiz um esquema de tratamento que eu achava adequado e felizmente deu certo. E nessa oportunidade eu me lembro, doutor, que o senhor foi peça fundamental para as emissoras de rádio aqui de Criciúma e da região, porque eu lhe entrevistei e tantos outros colegas lhe entrevistaram, e isso foi importante para que as pessoas recebessem orientações nesse período de pandemia, né? Foi. Muitas entrevistas. Quase, eu acho, diariamente, né? 1 ou 2 vezes por dia eu dava uma entrevista, né, sobre a pandemia, sobre dados e sobre cuidados, e principalmente tive sempre uma preocupação de não apavorar as pessoas, né? Porque tu pode levar uma informação de uma forma muito alarmista, né, para a pessoa. E a pessoa, quando adquirisse a doença, porque invariavelmente a pessoa iria adquirir, a grande maioria teve contato com o vírus. A forma alarmista que estava sendo colocada, as pessoas se desesperavam quando pegavam o exame positivo, parecia que tinham tido uma pena de morte, né? Verdade. Então tu tinha que trabalhar as pessoas para entender que não, olha, depende das comorbidades e tudo e tal, tá bem, vamos acompanhar, vamos fazer tais e tais medicações e tal, e deu certo, graças a Deus. Hoje já está bem mais tranquilo a situação? Hoje muito pouco, né? Hoje muito pouco. Hoje tem muitas outras viroses também, né? Mas eu sempre alerto as pessoas que nós vivemos, e o interessante, eu tive um professor de doença infecciosa, faleceu ano passado, com 100 anos de idade.
do Dr. Barufa. Eu me lembro de uma aula, ele dava aula só dessa parte de infecciosas. Eu me lembro que em uma aula ele falou que nós iríamos viver a era do vírus, porque os antibióticos estavam ajudando a controlar as bactérias, estavam ajudando a controlar as doenças fúngicas. Para isso tudo existem medicamentos curativos, mas para vírus, naquela época já dizia, não via perspectiva de ter medicação curativa para vírus. E interessante, isso aí fazem mais de 50 anos, porque era quando eu era estudante. E realmente isso aconteceu. Nós entramos na era do vírus mesmo. E hoje o que é que a gente vê? Ebola, H1N1, coronavírus, chikungunya, dengue, tudo doenças virais, tudo doenças de difícil controle. Então é muito problemático essa era que nós vivemos. Então as pessoas têm que aprender a se educar para viver nessa era. Conviver com essas coisas. Conviver com os contágios, saber se proteger, saber procurar o médico se as coisas se complicarem, porque muitos vírus vão vir. Nós temos hoje uma superpopulação no mundo, né? E os aglomerados urbanos são muito grandes hoje em dia, né? Hoje tu vai antigamente tu ia num show de uma casa de espetáculo, se tinha 100 pessoas, tu achava que era um mundaréu de gente. Hoje tu vai num show, é 25 mil, é 30 mil, é 100 mil. Eu já vi falar em show de 500 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas. Teve um show aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, que tinha 1 milhão e pouco de pessoas, né? Acho que era o Rolling Stones, não me lembro se foi o Paul McCartney, não sei qual. Deu mais de 1 milhão de pessoas. Agora tu imagina tudo isso, aí se tiver 2, 3 infectados ali, é uma roça. O problema da pandemia, e tu te lembras, porque nós conversamos antes aí na Rádio Eldorado contigo, antes do Carnaval, sobre a pandemia. Eu disse, Carnaval vai ser a desgraça. O senhor falou, verdade. Não deveria ter Carnaval. Naquela época eu já dizia. Foi alertado sobre isso. Eu alertei, digo, isso aí vai dar problema no Carnaval. No Rio de Janeiro, São Paulo, esses grandes aglomerados. Se aparecer um italiano, na época a gente já estava começando, na Itália, na Europa, se aparecer um europeu aqui, vai disseminar para todo mundo. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Deu o Carnaval, nós entramos no pico da Covid. Era o esperado, né? Então, essas coisas é que a gente tem que mudar a cabeça da gente. Pois é, meus amigos, tem tanta coisa para a gente falar, né? Então eu não posso deixar de tocar num assunto aqui, que é a questão política, né? E quando a gente estava falando do Balneário Rincão, eu me lembrei de perguntar uma situação, doutor, porque já ouvi algumas vezes falar do seu nome, doutor Celso, é um bom candidato para prefeito do Balneário Rincão. O senhor já foi candidato, né? Eu estava contando história aqui, né, para o doutor Celso. Já tinha falado outras vezes que eu, como sou amigo do Dr. Celso, e é meu médico, eu gosto muito do Dr. Celso, eu pedi votos para o Dr. Celso. E muita gente ia pedir voto para as mulheres, ela dizia, não, mas daí nós vamos perder o meu médico. Então, é um negócio impressionante, né? O senhor pensa nisso ainda em algum cargo político? Eu já isso no meio político chama-se mosca azul, né? Quando o cara acha que vai ganhar, eu já estou vacinado contra a mosca azul. A mosca azul não me pega mais. Né? Eu acho que eu já dei a minha contribuição dentro da política, né? Acho que a política ela é necessária, tudo é política, né? Mas a política partidária, a política como está sendo colocada hoje está muito difícil, né? E além disso também a gente tem que respeitar o físico da gente, a idade da gente e também saber que existe uma grande quantidade de pessoas jovens, pessoas com formação, pessoas com até mais capacidade de ser candidato que a gente, né? E também a gente, claro, quando a gente fala para os outros, né, a gente sempre só expõe as virtudes da gente, mas a gente sabe as nossas falhas, né? Verdade. E eu acho que eu tenho algumas falhas que não me permitem, não me permitem pensar nisso aí, que é o tal da vacina contra a mosca azul, né? Eu tenho a minha definição política, eu sou franco com as pessoas e expor o meu pensamento político. Eu sou um conservador, né? Sou um conservador. Eu digo assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou um conservador. Eu sou um conservador, eu penso que a gente tem que respeitar a propriedade,
eu sou defensor da família, acho que a família é muito importante, né? Eu sou a favor da liberdade religiosa, sou a favor, eu sou contra, né, a distinção de raça, de credo, de correntes políticas. Eu sou a favor, cada um tem o direito a pensar da forma que bem entender. Sou a favor da liberdade de expressão, em suma, sou a favor da liberdade de expressão, né? Eu sou, né, anticomunista, eu conheço bastante, tive a oportunidade de viver até num ambiente que havia muitas tendências de esquerda, né? Mas eu vi que não é o caminho, né? Eu penso que a livre iniciativa, a liberdade de empreender, tudo isso é importante, né? Você tem que ter o direito a determinar o que você quer da sua vida. E é isso que eu penso, né? Bom, doutor Celso, então política já é coisa do passado, né? Do passado. Se bem que discutir política é legal, é bacana, faz parte, a gente tem que discutir, nunca deixa de participar da política, mas como participante ativo, não. Pois é. Mas e agora? Vamos falar um pouquinho de futebol, doutor Celso, porque o senhor foi presidente do Próspera. Eu, quando falo do senhor em relação ao Próspera, e muitos prosperanos falam a mesma coisa. É eterno presidente do Próspera, presidente de honra do Próspera, porque foi um trabalho bem bacana. Me lembro de passagens muito interessantes, né, de conquistas importantes do Próspera sob o seu comando, né? Exatamente. Fiquei muitos anos no Próspera, né, no futebol. Mas o pessoal sempre esquece, eu sempre ressalvo que antes de eu ir para o Próspera eu trabalhava no Criciúma. Eu fiquei 2 anos no Criciúma, no departamento médico de Criciúma, e depois de uns tempos o Porto foi lá e pediu para eu acompanhar também o departamento de futebol ali. Então eu viajava com a delegação, chefiei delegação do Criciúma. Tem uns episódios muito bacanas, eu sei que eu não tenho mais muito tempo, mas é hilário, é cômico. Eu, recém-formado, estava aqui já com uma dificuldade, aprendendo a viver apertado. Me pediram para eu chefiar um jogo, já que eu tinha estudado em Pelotas, o Criciúma ia jogar contra o Pelotas. E aí eu fui chefiando a delegação. Quando eu saí, o Porto veio e me deu um maço de dinheiro. O que tu precisar aí, tu pode pegar esse dinheiro e gastar. E eu, com aquele sentimento de economia, o ônibus parava, todo mundo queria lancha, eu ficava sentado e lá tirava o meu, pagava o meu, não peixia naquele tempo. E também não pagava para ninguém, deixava... Economia total. Eu fiz a economia total, né? Aí quando eu me lembro o Chimbica, você lembra do Chimbica? Que foi o Chimbica, ele era um massagista, foi do Próspera também. Ele lá em Pelotas, doutor, quebrou uma garrafa d'água, só não dá um dinheiro para nós comprar uma garrafa d'água, uma garrafa térmica. Aí eu peguei e dei o dinheiro para comprar a garrafa térmica. Quando eu cheguei aqui, que eu entreguei o bolo do dinheiro, quase todo de volta, ele se enrolava de tanto rir. Pô, não pagou nada? Não paguei, pô, vocês não me disseram o que era para fazer, me disseram que era o dinheiro ali, se surgisse um problema, eu fui segurando o que deu. É igual uma história do Silvamboni, que entrevistei o Juarez de Souza Júnior, o Juninho, que é técnico de futsal hoje, né? Consagrado, trabalhou fora do país, inclusive. E o Juninho me contou uma história que eu já sabia, né? Teve uma viagem com os meninos do Criciúma, que eles foram para uma competição, não sei aonde. Aí, num determinado trecho da estrada, dentro do ônibus, os guris... Seu Docio, nós estamos com fome. Dorme que passa fome. O Docio cuidou muito tempo, né? Verdade, das categorias. Ele era assim mesmo, ele era mão fechada, não tinha conversa não. E eram épocas muito mais difíceis, né, doutor Celso? Hoje é uma mordomia, entre aspas, né? É bem diferente hoje. Mas o senhor teve algumas conquistas. Mas o que caracterizou para mim mesmo, o futebol foi o Próspera. Né? Aí foi depois quando eu saí do Criciúma, o pessoal me convidou para vir para o Próspera, naquela época. Foi na época que o Próspera já foi perto de 88. Porque o Próspera voltou em 85, 86, né? 85, por aí. Mas o Próspera caiu para a 2ª divisão. Eu fui para a diretoria um pouco antes, o Silvio me levou fazer relações públicas, e depois, em seguida, o Próspera caiu. Foi onde eu assumi o Próspera, porque aí o pessoal de lá me convidou, olha, vamos fazer um trabalho de reestruturação. Aí comecei a trabalhar no Próspera, fiquei até 2000 e
2008 foi quando eu saí do Próspera, aí depois não voltei mais. Nesse período nós fomos campeão estadual da 2ª divisão, que foi algo inédito para o Próspera, né? Fui campeão também, nós fomos também campeão estadual de júnior da 2ª divisão, na época tinha os juniores, né? E a gente desenvolveu diversas frentes, colocamos equipe de futebol de salão, no futebol de praia, no Balneário Rincão, né? E fizemos lá uma escolinha de futebol, que eu acredito foi o maior mérito que eu tive no próximo, foi aquela escolinha de futebol. Nós chegamos a ter 250 crianças em diversos horários tendo aula de futebol. Dali, daquelas escolinhas, saiu muito jogador bom. Verdade. Né? O Marcos Leonardo esteve ali, disputou um moleque bom de bola. O Paulo Serrano foi que treinou a equipe do moleque bom de bola. Saiu o Bill, saiu o goleiro, Zé Carlos, né? Zé Carlos também passou por ali? Passei por ali, começou por ali. Crispim começou por ali. Vários jogadores. Vários jogadores. O Criciúma que sempre ia lá e fazia uma seleção e levava, né? Mas depois teve muitos dali que estavam ali, que foram para o Figueirense também. O Figueirense começou também a se antenar e tinha muita criança ali. Eu me lembro de um zagueiro, ali, que eu não me recordo o nome agora, que foi para o Figueirense, jogou no Figueirense. Jogou e foi da seleção brasileira, isso, né? Exatamente. Massari, uma coisa assim. Massari. O irmão foi titular do Internacional de Porto Alegre, lateral. Isso. E o outro foi zagueiro titular da seleção brasileira, sub-17. Foi o saiu do Próspera também. Os dois Massari saíram dali. E assim, por diversos... E o William, que acabou jogando no Criciúma, um galeguinho, né? Depois jogou no Remo, né? E meu paciente, meu amigo, hoje está com uns probleminha de saúde, né? Se ele estiver me ouvindo, eu queria saber como é que ele está, para dar uma passada aí para nós conversarmos. Mas é assim, né? Eu sempre gostei muito de futebol, gosto de futebol e aprendi um pouco de futebol. O senhor é conselheiro do Criciúma, né? Fui conselheiro, não, agora não. Ah, já foi então. Eu fui da chapa que perdeu. Ah, sim. Fui da chapa que perdeu a eleição. Mas tá bom, tá tudo indo bem. O importante é que as coisas vão bem. Né? O que o criciumense quer e quem gosta de futebol é ver o time bem, né? A gente quer ver o time bem. Hoje tem um bom relacionamento entre todos, tá bom assim, né? A forma que o Criciúma está fazendo, que é uma forma difícil de fazer futebol, mas que felizmente até por uma espécie, vamos dizer assim, de propriedade da nossa região, né? E deu certo, porque essa forma associativa ela é muito difícil de dar certo, né? Porque o normal é como já aconteceu com o Criciúma, o time começa a ir mal, as pessoas começam a deixar de pagar, né? Mas por enquanto as coisas estão dando certo. E acredito, né, que agora com essa nova liga, né, o Criciúma vai receber uma boa verba. Eu acredito que o Criciúma vai acabar se consolidando e se firmando. Bom, nós estamos lá para encerrar o programa em cima da hora, mas eu tenho que fazer uma pergunta para o doutor Celso, tenho até medo da resposta dele, né? Porque eu sou paciente dele também, né? Eu, minhas filhas, meus netos, minha mãe, todo mundo, né? Até quando que o doutor Celso pensa em continuar em atividade como médico? O senhor pensa nisso? Como é que... Eu não penso em parar, Dante. Não penso em parar. Não tenho esse pensamento. Eu vou me adequando à idade. Certo. Mas eu não penso em parar. Eu acho assim que a gente está aqui nesse mundo para ter a sua missão, né? Exato. Eu acho que não tem o porquê que eu vá parar. Claro, se eu começar a ter limitações físicas, evidentemente que eu vou parar, porque eu não vou arriscar também a vida dos outros. Mas enquanto eu me sentir em condições, enquanto as pessoas me procurarem, eu não vou parar de trabalhar. Eu vou me adequando às situações, né? Uma vez o senhor deu um susto na gente, aí eu me lembro que, não sei se foi o doutor Celso, a secretária que me disse, não, agora... vai ser mais devagar. Foi só o começo. Voltou tudo ao normal, né, doutor? Foi. Eu tive um infarto aquela vez. Mas voltou porque o coração está bem, né? Está bem, está tudo bem. Fiz a revisão há pouco com o doutor Carles, que é o meu cardiologista. Mas está tudo bem. Ele me liberou, pode ir tocando a vida, então eu vou tocando. Mas eu não penso em parar. Eu acho que
que a minha experiência como médico, né, Dante, observando os pacientes, eu vejo que as pessoas, quando param assim de vez, meio que morrem antecipado, né? Elas acabam começando a ter problemas de saúde, acabam se tornando muitas vezes pessoas amargas, né? Pessoas se dissociam do mundo, saem fora daquele cotidiano, né? Eu acho que a gente teve uma missão, acho que Deus nos deu uma missão e a gente tem que cumprir, e Ele que sabe a hora que nós vamos parar. O dia que Deus chegar e dizer assim, ó, deu para ti, deu para mim, não tem nem como reclamar, né? Todos nós temos um fim, eu sei que isso tem. Mas enquanto Ele está me dando saúde, está me dando condições e lucidez, né, de continuar trabalhando, eu vou trabalhar. Porque eu gosto do que faço, eu gosto de atender, gosto de conversar com as pessoas, né? A gente aprendi com a minha formação familiar, é muito bom a gente ser útil. Enquanto eu for útil para as pessoas, eu espero estar trabalhando. E quando não for, o senhorzinho lá de cima vai dar o sinal e vai mandar eu parar. Tomara que demore bastante, né, gente? Bom, doutor Celso, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório, aqui em Criciúma, na sua clínica, né? Parabéns pela sua história, porque se a gente fosse falar, tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar ao doutor Celso, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Então, eu agradeço ao senhor, obrigado, parabéns pela sua bela história, de família, de pai, de mãe, seus irmãos, a sua história pessoal, particular, profissional, que é uma história maravilhosa. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, doutor Celso. Eu que agradeço, Dante, eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade, né? Estar aqui conversando com um amigo é muito mais fácil de conversar, diz que para o amigo a gente conta as mágoas e todas, né? Então, um pouco daqui, da história da gente, né? Com a Babi também, que é uma pessoa também que eu admiro muito, agora estou começando a conhecer ele, mas gosto muito da Babi, minha cliente antiga, né? Uma amiga, tenho um carinho muito especial por ela. Então é muito bom fazer esse programa contigo e espero que as pessoas venham a gostar. Mas essa é a minha vida, né? O que é que eu vou fazer? Gostando ou não gostando, eu sou assim mesmo. Né? Muito obrigado. Não tem como não gostar do Dr. Celso, né? E é uma pessoa extraordinária, um profissional magnífico. Está de parabéns, Criciúma, por ter um profissional dessa grandiosidade do Dr. Celso Tadeu de Menezes, Celso, né? E é uma pessoa extraordinária, um profissional magnífico. Está de parabéns, Criciúma, por ter um profissional